Pode isso, maga. Pode tudo, mas nem tudo pode. Vem aí, Pode Maga, o podcast que você vai querer ouvir. Carinhosos, podcast Pode Maga está na área. O podcast que você não vai deixar de ouvir e muito menos de assistir, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte, antes de começarmos com o bate-papo de hoje, que vocês não têm noção de quem seja, eu tô nervosa que não é pouco não. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativem as notificações. Inscrevam-se e espalhem para os seus amigos, para a família, para todo mundo. Inscrevam-se no podcast Pode Maga, não esqueçam, tá? Agora vamos lá ao nosso entrevistado de hoje, nosso bate-papo, gente. Márcio Lopes, apresentador do 90, funcionário público federal e ainda é advogado. Não é pouco não, viu, Márcio? Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada mesmo. Estou assim, como você, eu vou trazer a Record todo dia pra cá, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Estou muito nervosa, como sempre, com esses mestres da comunicação, né? Eu fico muito feliz e quando vocês aceitam, eu fico assim, não pode, é mentira, não pode, ele não tem tempo pra isso. Mas olha, mais uma vez, muito obrigada. E me conta a tua história dessas 3 profissões. Como foi comer? Primeiro, servidor público federal, eu acredito que seja o mais antigo, né? Quantos anos você tem de Receita Federal? Pode-se falar. Olha, Maga, obrigado primeiro pelo convite, né? Me senti muito honrado. Eu estava com inveja, porque eu tinha visto a Luciana Ribeiro, tinha visto o Magão, né? Tinha visto a Maiara. Eu digo, eu preciso ir também. Precisa sim, velho. Quando eu recebi o convite, a gente veio aqui e veio com muito prazer, né? Por esse formato bacana que você tem aqui, desse bate-papo. E... assim, quem é Márcio Lopes, né? Quem é Márcio Lopes? Eu sou um cara, meu pai era sargento da aeronáutica, eu morei na Vila da Base Aérea, frente à base aérea. Fui aluno de escola pública, no Colégio N. Gomes. Olha. Estudei no Colégio Militar de Fortaleza, me formei na Universidade Federal, quer dizer, sou fruto, né, em Direito da Universidade Federal do Ceará, sou fruto do ensino público, né? Então, de uma geração que teve muita liberdade na rua, né? A gente se reunia, nosso podcast era na esquina, na calçada. A nossa rede social era ali na pracinha. Isso. Né? A gente reunia, juntava os amigos, chamando, no lugar de chamar no Zap, a gente gritava, chamando, ô, fulano, vamos jogar bola, vamos brincar. Então, dessa geração bem livre, né? E a opção por um concurso público era em busca realmente de uma renda fixa, né? Nós somos 5 homens, filho, eu sou o caçula de 5 homens, e cada um uma profissão diferente, correu cada um por um rumo, né? Era um verdadeiro te vira, né? A gente teve muita atenção, teve acesso à educação, e aí vamos atrás de uma renda fixa. Então, encaramos o concurso público, passei no concurso público, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ali depois é repressão, que passou? Sim, foi assumir lá, né? Então ali é repressão mesmo ao contrabando, né? O aeroporto é uma área de vigilância, mas lá era repressão. E passei 3 anos na fronteira, depois retornei aqui para Fortaleza, né? Trabalhei no prédio na Barão de Aracati, trabalhei no porto, na alfândega do Porto de Fortaleza, e hoje dou plantões no aeroporto de Fortaleza. A formação em Direito veio também por causa do próprio concurso da Receita, que exigiu várias matérias de Direito, e aí me chamou a atenção para o curso de Direito, né? Então, meu primeiro curso foi Educação Física, e depois eu fiz o curso de Direito. Inclusive, falando em educação, você foi ministro... Não, fui secretário de Esporte. Perdão. Você foi secretário Isso, secretário de Esporte de Fortaleza e secretário adjunto de Esporte do Estado, né, onde, assim, nessa área do esporte, o que mais eu tenho, assim, orgulho de ter realizado mesmo fisicamente, que é legado, são as areninhas de Fortaleza. Foi projeto nosso, né, na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Isso é muito importante que diga, viu? Muito importante. E ele comprou essa ideia que virou esse sucesso, que explodiu. Né? Eu entreguei ainda 22 areninhas em Fortaleza, durante o primeiro governo Roberto Cláudio, e... hoje tem mais de 100, só em Fortaleza tem mais de 100 areninhas, né, que é o que faz a alegria da garotada nos bairros. Isso para quem veio ali do bairro da Aerolândia,
né, que jogava nos campos de várzea, que brincava com uma galera. Quando tinha essa facilidade de estar jogando tão mais à vontade, né, Márcio? Então, assim, você consegue concretizar um campo de futebol como as Areninhas, que estão aí à disposição das comunidades, né? Isso para mim é muita satisfação, porque eu sei a importância que tem lá na ponta para a criança, né? Para o pessoal, para o entorno da comunidade, que falta muito lazer aí nas periferias da cidade. É um projeto que a gente tem muito orgulho. Então, eu sempre fui muito participativo de discussões, né? Fosse no colégio, fosse na universidade, né? Fui sindicalista na Receita Federal. Veio a política. Fui sindicalista e, enfim, sou irrequieto quando eu vejo as coisas erradas e participar e de me comunicar e de reivindicar, propor soluções, né? E hoje o Cidade 190 é uma grande tribuna, né? Com um canhão de audiência que se espalha por todo o estado e a gente tem condição de prestar serviço também às pessoas, né? As pessoas dizem, o programa policial ele é muito duro, e eu digo, essa é a vida como ela é. Realidade. Né? Só aparece aqui o que aconteceu. O repórter não sai inventando, não. A coisa acontece, ele vai lá, né? Registra e a gente mostra no programa. Seja a questão da insegurança pública, a prestação do serviço público, né? A carência no posto de saúde, nas escolas, na pavimentação, nos bairros, nas praças, o acúmulo de lixo, enfim, tudo isso é ponto, né, é foco do programa Cidade 90, que é esse programa do povão mesmo. Né? E assim, eu particularmente, eu assisto sim, sou viciada no programa do 90, inclusive, porque eu gosto de ver a realidade. E nós aprendemos muito com esses programas, tá? Que chova minhas críticas, eu não tô nem aí. Por quê? Nós sabemos muito como tá funcionando as coisas que a gente tem medo. Por ali a gente consegue entender pouco, mas consegue entender como estão agindo, como estão fazendo, quais são os cuidados maiores que a gente tem que ter. Muitas vezes, alguns delegados, vocês mesmos como apresentadores, falam, olha, gente, façam isso, tomem cuidado com isso, né? Precaução, se previnam. A gente mostra determinadas cenas, né, que o cidadão se vê dentro dela. Né? Diz, isso poderia ter acontecido comigo. É pertinho da gente. Os golpistas que entram nos comércios, por exemplo, e pegam o celular de funcionário. Né? Aí você vê ali o celular de bobeira e tal, o funcionário então ele já pega aquele celular e já esconde, ele já não deixa ali a amostra, né, para que ele se previne. Então o programa tem essa questão. Fulano foi assaltado porque ficou parado dentro do carro de bobeira. E aquela cena aparece, a pessoa olha e aí começa a tomar cuidado. Diz, embarcar e desembarcar, você tem que fazer isso de maneira muito rápida. Como estacionar o carro em casa, como guardar o carro. Tem coisas que você não tem como precaver, mas a gente mostra, isso vai ficando na cabeça. Isso, é o que eu costumo falar. Pode não impedir, mas evita muita coisa. Né? Evita muita coisa. Você se prevenir, você saber como poder possivelmente evitar, por que não, gente? E os golpes, sabe, Maga? Assim também a gente adverte as pessoas dos golpes que estão acontecendo, né? Na praça, o golpe do Pix, o golpe do WhatsApp. E todo dia é um golpe diferente. A chantagem, aquela questão das pessoas que ficam chantageadas porque arrumaram paquera na rede social e de repente mandaram nudes e aí viram reféns, né, desses caras. A gente mostrou muito isso, né? E as pessoas passam a ficar precavidas para resolver aqueles problemas. E é um jogo de informação útil. Isso é informação útil. A gente mostra pessoas desaparecidas, a gente encontra muita gente. Às vezes a gente mostra a imagem de um bandido na TV, a resposta é imediata e o cara é preso. Então o programa o Cidade 90 tem isso, ele tem um conteúdo pesado sim, de violência urbana, mas que ele presta grande serviço à comunidade. A vida como ela é. A nossa cobrança é sempre muito contundente, seja no posto de saúde, no hospital, na cobrança de cirurgia. A gente procura balancear isso, fazer a crítica, ao mesmo tempo fazer o elogio. Bacana, parabéns por ter resolvido o problema. Então, o programa Cidade 90 ele é uma grande tribuna que nós comandamos, eu e Evaldo Costa, e a gente consegue resolver realmente muita coisa. As pessoas, quando não conseguem resolver a coisa junto ao poder público, seja a questão de segurança, da saúde, do remédio, a solidariedade também a gente exercita muito no programa.
e com essa comunicação direta. É uma comunicação muito espontânea, nós somos muito livres para realizar os comentários. Né? Eu não me recordo nenhuma vez que eu fui tolhido. Você está proibido de falar disso ou daquilo. Entendi. E é um dos programas de grande audiência da Record. É o carro-chefe da TV Cidade aqui, da Record, e a gente bate ponto a ponto com a Globo. No horário nosso é batido ponto a ponto, a hora está na frente, a hora eles estão na frente. Tá? Então tem essa aceitação popular mesmo. Que é o melhor. É o melhor. E eu vejo lá que vocês. Eu falo que eu vejo porque eu assisto de fato. Vocês se posicionam muito. O Márcio Lopes, então. Márcio, esses seus posicionamentos que eu admiro, inclusive, tá? Parabéns por essa coragem, porque tem que ter coragem para ter esse posicionamento. Você recebe muito hater, muita represália por conta disso? Seja de onde vem? De todo tipo. Primeiro assim, porque algumas pessoas estigmatizaram a questão do programa policial. Né? Tem gente que faz programa policial debochando, tem gente que faz palhaçada e dança e ri demais da desgraça das pessoas, seja do preso ou de quem quer que seja. E isso passou a ficar estigmatizado. As pessoas dizem, o programa só mostra coisa ruim e tal. E não é verdade. E não é verdade que só mostra coisa ruim. Mostra, sim, o programa policial, ele mostra o dia a dia da cidade, né, dos assuntos policiais, mas vai muito além disso. Né? Quantas pessoas até hoje agradecem que nós, na rede de solidariedade, fulano está precisando fazer um exame, uma cirurgia, e a gente põe ali no programa e consegue realmente realizar isso. Um grito que a gente dá no problema de uma rua, que é um problema que está há 10 anos, né? E a gente consegue chamar a atenção do poder público pela exposição do fato em si, e esse problema é resolvido. Né? Então, ali a gente tem uma ferramenta, né? Às vezes a gente fala na questão da rua, os caras mandam uma nota, a gente pede nota, os caras respondem dizendo que vão resolver, dizem, estamos aguardando, vamos ver se resolve ou não resolve. Aí sobre isso, inclusive, quando vocês têm, tanto faz ser de saúde como policial, vocês vão em busca da resposta? Sim, passa o tempo que passar? Sim, a gente pede informação, às vezes não vem informação, ela vai ficando a crítica, e aí a gente pede a própria população nos auxiliar, né? Se o problema foi resolvido, se não foi resolvido, comunica de novo. Né? Tem coisas que ficam enganchadas há muito tempo, mas eles Como ficam... esse caso da menina aí depois de 17 anos, agora o pai foi condenado, infelizmente eram nossos vizinhos. Tanto o pai como a filha, enfim. E eu fiquei surpresa, porque eu jurava, como vizinha, ninguém falava mais de um assunto, eu imaginei que ela tivesse sido resolvida, tinha sido condenado, mas não, foi agora, 17 anos depois. E vocês fizeram uma cobertura incrível. E nós temos, assim, casos, né, que estavam ali no esquecimento. Esse último caso da contadora, que o marido está sendo acusado, né, lá em Aquiraz, enfim, de ter planejado. A primeira tese da polícia foi de que aquilo tinha sido um latrocínio. Eu dei logo um pulo no programa, pela nossa experiência, eu digo, não, isso não é possível. Não fizeram nada com ele. Né? Eu digo, não é possível. Essa tese vai ter que ser revista, vou aguardar o Ministério Público. Eu não tenho muitos elementos aqui, mas nós levantamos uma desconfiança muito grande, e essa tese, em menos de uma semana, ela teve uma reviravolta, enfim, aquilo não se encaixava. Né? E a polícia fez um grande trabalho, né? O trabalho está bem mapeado, bem resolvido. Né? E, enfim, são muitos os casos que nós colaboramos pela resolução. Né? A própria Secretaria de Segurança Pública às vezes nos procura para dar uma repercussão naquele caso, para ver se as pessoas levam informação, se colaboram com mais informação, e isso acontece. Né? Então, nós temos uma relação com a segurança pública, né? de afagos e puxões de orelha, né? Porque é a realidade do dia a dia. Né? E a gente faz isso, procura divertir as pessoas, procura cobrar do poder público solução, né? Mostrar, pedir às pessoas que se protejam também. Né? Quando a gente fala de se protejam, mas você quer que a pessoa se proteja, Márcio Lopes? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do crime de pedofilia, esse crime de pedofilia acontece dentro de casa. Né? 90% é uma pessoa de confiança. Então é preciso que a gente chama a atenção das mães e dizer, olha, mãe,
cuida, olha, presta atenção no Olha o que acontece, comportamento. né? Muitas vezes é um irmão, é um tio, é o pai, É padrasto. é o padrasto, é o vizinho, né? Só gente Aquele próxima. principal amigo. 90% é gente próxima, né? Então a gente procura estar sempre falando disso. Quando acontece, a gente mostra, preserva a vítima, mas o caso em si a gente aborda para que as pessoas tenham cuidado, né? É. Porque são verdadeiros tarados, doentes, que eles agem de maneira sorrateira, têm uma vida social normal, mas são tarados que atacam crianças e que a gente precisa advertir sempre. É. Houve um caso agora também, tu pode me esclarecer, eu não assisti bem a reportagem, mas um filho que abusou da mãe foi solto. Qual foi o que foi isso aí? Na verdade, foi um filho que teria estuprado a mãe Isso, de teria. 70 anos. Isso. Né? E às vezes o cara é solto porque não há prova de que foi abuso, de que não foi relação consentida, não foi, né? Então essas nuances dos processos, né? A gente esclarece quando a polícia consegue nos esclarecer do motivo. Trazer a público, né? Então a Não gente traz, ainda não traz, chama a explica. atenção. São normalmente casos que chocam, né? Que as pessoas ficam olhando, mas as pessoas sabem que aquilo acontece. Você imagina o que não acontece nos rincões mesmo, né? Mais para dentro do interior, com esse negócio Isso. de relação de incesto com pai, com filha, com exploração, com pedofilia, estupro. Né? Então, isso começa a chegar quando a gente começa a denunciar, porque a gente estimula que as pessoas denunciem também esse tipo de crime. Que são situações que eu costumo falar que sempre existiram, só que não eram mostradas. E agora, com eu não falo modernidade, mas com a tecnologia, com a coragem que as mulheres estão tendo muito mais, né? Com os empoderamentos, enfim, com o apoio, essa rede de apoio que todos nós estamos tendo, não só mulher, seres humanos, estamos tendo nesse mundo, então está sendo mais fácil para as pessoas expressarem, mostrarem o que está acontecendo e pedirem ajuda. E a TV é essa força, esse canhão de audiência continua aí. A TV vai acabar por causa dessa social. Não vai. Né? O que eu canso de ver todo dia, o que a gente comenta na TV, as próprias pessoas que assistiram compartilham nas redes sociais e isso vai, né, ter um alcance muito maior e mais permanente. Exatamente. Né? Então, exatamente. enfim, os programas policiais eles têm essa discussão, essa polêmica aí na sociedade. Sou suspeito para falar, mas eu passei a ter um outro olhar por dentro, né, da coisa. As pessoas na redação correm para resolver realmente os problemas. Olha, apareceu aqui um assalto, o cara é da área, enfim, vamos fazer isso rápido. Né? O repórter aparece lá ao vivo e a gente consegue aí, né, ajudar na recuperação de carro, de moto, né, de bens dos cidadãos. A palavra é ajudar e consegue, né? Prender bandido. E aí, às vezes, a gente tem que ser duro com o poder público. Você falou, tem muita coragem. Eu não me sinto assim, forçando a minha coragem. Isso é uma coisa natural minha. Eu falo espontaneamente, tudo que eu faço no Cidade 90 é espontâneo. Isso depende também muito do meu humor. Tem dia que eu tô mais mal-humorado, aí a pancada fica maior. Né? Tem dia que eu tô mais bem-humorado, enfim. Tem até uma dancinha, você deve falar. Aí a gente procura descontrair, né? Assim, de todas as formas. A gente faz uma piada e tal. A gente não leva o programa no deboche, mas a gente procura descontrair nos momentos em que cabe ali. Que cabe, a descontração. momentos coerentes, exatamente. Tem até ação criminosa que são verdadeiros paspalhões, né? Que a gente olha e diz, não acredito. Não pode. Bota uma musiquinha lá para contextualizar a palhaçada dos caras. Exatamente. Enfim, mas hoje, assim, a satisfação do ponto de vista da comunicação com o Cidade 90, ele é sucesso de audiência, a gente sabe que ele realmente colabora, né, para a resolução de muitos crimes. A gente cobra muito a agilidade da justiça em si. Né? Tem casos aqui na minha mente, por exemplo, a Justiça por Alana. Né? A Alana levou um tiro na testa numa live e eu... Há quantos anos isso aí? O tempo já passou. Eu acho que a Alana está com 3 anos. O cara solta, a Alana morta e a família sofrendo. Pedindo justiça. Né? Você pode dizer, o que é que vocês estão reclamando? Estão reclamando do tempo.
né? Se ele tiver que ser absolvido, que seja absolvido, mas bota no tribunal do júri, bota para julgamento. E aí os caras vão utilizando de instrumentos protelatórios e vai. Aí você tem o outro caso da Jamile, né? Que é o caso que o advogado, enfim, diz que ela se suicidou com a própria arma, que a arma era dele, enfim, e a gente vê aquela cena, o filho carregando a mãe pro elevador, né, se sentindo culpado, o cara colocando a culpa na mãe, e aquela loucura também até hoje não foi julgado. E aí nós somos instrumento, de tempo em tempo, de fazer essas cobranças, na hora do depoimento, né, pedir a pauta de julgamento, cobrando do Ministério Público, a conclusão de inquérito pela polícia, né, esse é o nosso dia a dia. Entendi. Né? A gente troca muita informação no grupo da TV, né? O cidadão colabora, mandando informações, manda diretamente para o Evaldo, manda para mim, nós compartilhamos lá na TV, a TV manda para a gente quando chega, já chega com muita coisa ali, mais ou menos, já até alguma coisa que a gente tenha que estudar para dar uma opinião mais abalizada, né? A grande maioria a gente vê ali na hora, né? Não dá nem tempo de... As matérias, mas alguns casos a gente vai vir pra gente não estar falando besteira na TV, né? Exatamente. E com relação a apresentador, como foi que surgiu isso aí? Porque o Márcio era advogado, servidor público, enfim, era não, né? Se formou em advocacia, ia ao servidor público federal, mas de repente o Márcio está na televisão. Como assim? Conte-me. Isso é engraçado. Isso é engraçado porque o presidente eterno do Grupo Cidade, Miguel Dias, era amigo do meu sogro. E aí ele andava muito lá e uma vez eu sentei na mesa e nós tomamos um whiskyzinho junto e tal. E ele tinha uma empatia muito grande, ele gostava muito de mim, eu dele e tal. E certa vez, por causa do movimento sindical, ele me viu numa entrevista, eu dando uma entrevista. E ele, na primeira oportunidade que ele encontrou comigo, ele disse: rapaz, você não quer ir pra TV para fazer comentário político? Eu digo: pra TV? Não, cara, isso não é minha praia não, eu tô fora, não tenho nada a ver com isso e tal. Não, eu quero que você vá lá e tal, é bom, você tá lá no meio sindical, vai ser bacana. E aí eu passei a fazer comentário político de 1 minuto, entre 1 minuto e 1 minuto e 20, no Jornal da Cidade. A gente gravava, fazia isso gravado, e num determinado dia lá eu fui gravar e o pessoal disse: ó, o doutor Miguel tá te chamando lá. Aí eu fui para falar com ele, aí ele disse: eu tenho um desafio para você. De qual é o desafio? Ele disse: quero que você assuma o Cidade Alerta. Eita! Aí eu disse: não vou. Não vou, você tá me tirando de um comentário de 1 minuto, 1 minuto e 20, gravado, que eu escrevo antes, posso fazer uma coisa elaborada, para me colocar num programa ao vivo de 1h15. Não vou. Nessa eu não vou embarcar nessa, não. E cheio de paralelos, né? Esse programa ao vivo. E tal, você vai ter que me ajudar. E ele dizia assim: você vai ter que me ajudar, tô precisando da sua ajuda. Aí eu perguntei ele: é missão? Ele disse: é missão. Eu digo: pois então, missão dada, missão cumprida. Aí eu fui. E na época, a Isis Cidade, que hoje tá lá... A Pimentinha? Hoje Quero ela aqui. Ela tava lá e ela disse... vamos lá, vou fazer comentário. Em cada bloco eu fazia um comentário. Né? Mas, e aí eu fiz o primeiro comentário, fiz o segundo, voltei lá no dia seguinte e disse: ó, cara, não vou ficar nisso, não dá, não me encaixa aqui. Não cabe. Aí ele: não, você tá melhor que os outros aqui quando começaram, tenha calma, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu fui insistindo, fui devagar, né? Você começa desde o início, até a forma de se vestir, você se posicionar de frente de uma câmera, né? De mudar de câmera, isso até você pegar naturalidade, isso leva muito tempo. E a gente foi para esse desafio e deu muito certo. E tá aí há assim, 6 anos? Eu tinha medo, 3 de Cidade Alerta e já 3 de Cidade 190, né? Que tô lá com o Evaldo. O Evaldo é o nosso decano lá, o mais antigo. Sim. Mas Chocolatinho. a gente tem uma afinidade grande, assim, de pensamento, mesmo quando a gente diverge, a gente tem uma sintonia de respeitar o posicionamento. Divergir com respeito. Um do outro. E assim vai, cada um põe seu ponto de vista e as pessoas em casa, né, avaliam também, que as pessoas estão o tempo todo escutando a gente e vai dizer concorda ou não concorda, né? Eu tô com jargão agora, toda vez eu digo: é ou não é? Sim ou não? Ou não. Você em casa faz também a sua avaliação. Exatamente. Né? Então a gente fica dizendo para as pessoas: ó, eu tô opinando aqui, mas minha opinião ela não tem que ser
a verdadeira. Ela é a provocação, na verdade, né, para que as pessoas reflitam. Né, Pense no assunto. De tudo isso que a gente vive aí. Então, o negócio da comunicação, para mim, na TV, foi por acaso, por uma relação pessoal de um cara extremamente visionário. Né? A própria Luciana Ribeiro apresentava um negócio umas bandas de forró, lá, ele disse, eu quero você trabalhando comigo. Isso. Né? E chamou a Luciana Ribeiro. Tá e esse aí, talento. Depois que o doutor Miguel faleceu, eu fui conversar com o Miguel Filho, e ele dizia assim, olha, meu pai tinha uma coisa que era diferente de todo mundo, que ele tinha um filho, ele batia o olho e eu vou puxar, vou trazer fulano, eu vou trazer cicrano. E aí eu acabei sendo um desses, que ele olhou e disse, vai dar certo, vem aqui. Então, eu tô lá, eu tenho essas múltiplas atividades, né? Eu sou servidor público de carreira, há 28 anos da Receita Federal, trabalho na área de vigilância aduaneira, tô apresentador de TV, já fui secretário de esporte aqui no município, já fui vereador de Fortaleza. Falando em vereador de Fortaleza. Falando em vereador, eu vou interromper. Tem pretensão de se candidatar a algo? Maga, meu sentimento hoje é um sentimento de, assim, um pouco de decepção, de frustração, de intolerância com algumas coisas da política, mas a política tem a sua lógica própria, né? Por exemplo, eu estou na comunicação, eu preciso me adaptar àquele meio da comunicação. Dentro da política, você precisa se adaptar. E em determinadas coisas, eu me recuso ainda a aceitar dentro da política. Como eu não vivo da política, eu faço política todo dia. Né? O Cidade 90 é uma tribuna para isso. O cumprimento do meu exercício de servidor público é exercício da política também. Posicionamento é política. Não da política partidária, mas de exercer política. Né? Você se posicionar dentro do seu condomínio, dentro de uma associação de bairro, isso é política. Buscar soluções. Então eu sempre fui muito participativo. Me afastei da política meio intolerante, frustrado, decepcionado. Né? Esse momento de polarização política que existe entre uma suposta direita e uma suposta esquerda, né? Que são os extremos que se alimentam com xingamentos, com agressões. Isso me deixou muito afastado. As pessoas pararam de raciocinar e passaram só a xingar. Né? Eu acho que até dentro dessa polarização toda, as pessoas, ou lá na ponta esquerda ou lá na ponta direita, eles têm 80% de coisas que todo mundo pensa igual. Mas eles insistem em tocar só no assunto dos 20% que divergem, né, que brigam. E os problemas das cidades estão aí. Violência urbana, saúde, educação, malha viária, transporte público, trabalho, geração de emprego e renda, lazer, esporte. Isso é o dia a dia das pessoas. E isso, eu sei que essas pessoas têm isso em comum, querem fazer isso, mas passam o dia todo discutindo futilidades. Só com os 20%. Então, assim, eu hoje, você perguntar o meu emocional para eu ser candidato, ele precisa ser trabalhado, porque eu estou intolerante, sabe? Quando você é candidato, que você entra na rua, aí pronto, você começa a ser xingado, você começa as pessoas a desconfiarem de você. E como eu não vivo disso, eu honestamente não sei se quero mais isso, não sei se quero isso para minha vida, para eu ser o candidato. Eu nunca me abstive de apoiar alguém, sempre apoiei alguém, já me decepcionei, apoiei e me decepcionei, já apoiei e vibrei demais, pô, que mandato bacana, me representa, né? Então, eu sempre tive isso. Quem nunca, né? Então o eleitor, ele se posiciona com aquelas opções que estão ali. Daqui a pouco o cardápio está posto, né, para o eleitor e ele vai escolher um dos que estão ali. Você pode achar nenhum perfeito, mas você sempre vota no menos, que você acha menos ruim. Isso. Né? Que tem a proximidade. Então a política sempre esteve, eu nunca disse que jamais serei candidato e tal, mas hoje eu sou um cara triste com a questão da política. Acho que você, a maioria dos brasileiros. Eu reflito, eu digo, pô, eu posso colaborar, já colaborei. Com a questão quando a gente elaborou o projeto das Areninhas, isso, para mim, me dá muito orgulho. É uma coisa concreta que está ali, uma política pública de esporte bacana, que as pessoas curtem, né? E foi uma coisa que foi realizada. Né? Muitos outros políticos realizaram outras coisas. E é isso que a gente tem que torcer para que as coisas aconteçam. Então, a vontade de realizar, de colaborar, a gente emite uma opinião, que essa opinião é aceita, né? Isso me alimenta muito.
Faz bem, né? Me Mas alimenta, faz eu bem. vou ser até para divergir, né? Quando você tem condição de fazer isso com argumentos concretos, com a realidade, com base nos seus valores, é óbvio que você tem valores, né? Que estão postos dentro de uma realidade, aí fica bacana. Mas hoje eu tô muito bem assim, na TV, tô bem Tá ok. no meu trabalho, tô preocupado. Eu tenho 3 filhos, dois Gente, além de tudo que eu falei, pai de família. Tem 3 filhos? tenho Todos 3 já. filhos, 3 homens, né? O mais velho faz medicina na UFC, tá perto de se formar já. O segundo faz na Unifor, tá no meio do curso. Medicina aí, também? Meio médico. E o terceiro tá ralando para entrar para medicina também. Aí, E né? 3 médicos. 3 médicos. Que coisa boa. E aí a gente vai incentivando. Nada foi direcionado, a opção deles, né? Então, assim, estou preocupado mais em conviver com família, com amigos, né? Que é O tempo da gente vai passando, o tempo é inexorável. É verdade. É implacável, ele vai passando. É verdade. Né? E eu não quero me preocupar com o tempo, eu quero ter qualidade de vida. Que é o que todo mundo tá buscando, né, Márcio? Tá difícil, mas vai dar certo. Mas vai trabalhando essa consciência, as pessoas vão trabalhando essa consciência. Na minha cabeça hoje, eu não tenho mais tempo para ficar rico, não tenho pretensão, não tenho pretensão. Sabe porque tem gente que está dizendo, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário e tal. Eu não tenho essa pretensão. Eu consegui atingir um padrão de vida que eu tenho tudo. Eu tenho um carro para me levar para um lado para o outro. Eu, às vezes em quando fazer uma viagem, pode viajar sempre, mas pode viajar de avião, né? Pode ir para uma pousadinha na praia, pode ir para uma serra. Enfim, eu acho que a vida passa por isso. Eu gosto muito de esporte, né? Eu jogo meu beach tênis, aí eu dou uma corridinha. Eu gosto de pedalar pela cidade, né? Quem olhar minhas redes sociais, meu Instagram, vê aí espalhado pela cidade em todo canto. Eu chamo minha fortaleza de bike que eu faço no domingo. Né? Vou ali filmando, com cuidado, com medo de levar meu celular. Eu vou pedalando sozinho aqui, eu olho, tiro uma foto e aí vou embora correndo. Esconde. Mas assim... Usar o nosso tempo com o que a gente gosta, com quem se dá, né? Se identifica. Ninguém faz só o que gosta, né? Na verdade, até eu acho que a questão da existência, aí vai meu lado filosófico. Né? A questão da existência da gente, acho que a gente tem que saber conviver, inclusive, com os momentos tristes, né? Com luto, sabe? Até o choro tem que ser bem chorado. Né? Vai chorar? Chora, pô. Chora mesmo, valendo. Né? Deixa Porque fluir. isso passa, isso é da humanidade. Todo mundo passa por isso. Né? Você tem problemas, você tem alegria, você tem frustrações. Né? E a vida segue. Passou aqui a frustração, veio aqui, passou daqui para trás e para frente. Né? Tem coisas que você estava tão sofrido quando você olha para trás e diz, rapaz, como é que eu sofri por aquilo ali? Né? Seja qual for a situação. Que é a forma que você raciocina. Então, hoje eu estou procurando deixar a vida me levar, sabe? Estou bem nessa hoje, né? Já com uma certa estabilidade. 28 anos de Receita Federal, já estou para colaborar mais com a minha experiência. Está chegando a turma nova aí, concurso novo. Inclusive, eu vou já falar um pouquinho sobre esse seu trabalho da Receita Federal. Toma aí uma aguinha, que eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores, tá? Vejam aí o recadinho que a Maga tem para vocês. Chama a vinheta aí, produtor. Água Clara Fina. Você sabe que água é vida, então entende que precisa beber muita água diariamente e de qualidade. Por isso, pensou em qualidade? Pensou em Água Clara Fina. Adri Doce Arte Confeitaria. São especialistas em criar memórias saborosas através de seus doces, bolos e chocolates que fazem seus convidados renderem elogios inesquecíveis. Inclusive, faça seu pedido com a Adri Doce Arte Confeitaria. Ela mata a sua vontade com a Caixa Felicidade. Charmeville Cabelos Naturais. Basta você olhar para os cachos da Maga, que é apresentadora, tá? Charmeville Cabelos Naturais é especialista em cabelos reais, cachos, ondas e crespos e tudo que envolve a sua beleza. Charmeville Cabelos Naturais. Lael Chinelos. Alguém aí pensou em conforto no evento?
Então pensou em Lael Chinelos, sandálias personalizadas em borracha de alta qualidade, com impressão diretamente no solado, com arte exclusiva e divididas na numeração que você quiser. Enfim, os seus convidados merecem esse conforto. Lael Chinelos. Sorrimax, saúde, odonto e estética. Há 28 anos com a missão de devolver e cuidar da saúde que, inclusive, começa pela boca. A estética é consequência e tem sim o seu valor. Eu, como paciente, a cada atendimento fico muito encantada. Com a Sorrimax, você entende todo o processo do seu possível tratamento envolvendo sua saúde no todo. Com 3 unidades no Ceará e a 4ª em expansão em São Paulo, acesse as plataformas digitais da Sorrimax, Saúde, Odonto e Estética e agende o seu horário. Estilos Festa, onde você encontra vestidos de festa e debutantes, inspiradores e exclusivos. Sejam já prontos ou de primeiro aluguel, isso mesmo. Eu, você, temos nosso estilo. E a Estilos Festa tem todos para você e para nós. Maga Eventos, assessoria e cerimonial. Há 16 anos no mundo dos sonhos, esperando por você. Vai casar, festa de 15 anos, baile de formatura, eventos em geral, é com Maga Eventos, assessoria e cerimonial, onde o cartão de visita é a atenção que você merece e precisa. Voltando aqui com o Márcio Lopes, como eu falei para você que eu ia começar um pouquinho sobre agora a Receita Federal. Vamos lá. O que acontece? Tá lá no aeroporto, chegou uma carrada de coisa errada. Vai pra onde? O que acontece? O que vocês fazem? Você assistiu a série Aeroportos, Área Restrita? Eu acho que sim. Todo mundo já assistiu um pouco, é bacana, né? Enfim, a gente tem um trabalho de vigilância, né? A primeira autoridade nos portos, aeroportos e fronteiras do país é a autoridade alfandegária, que é a Receita Federal do Brasil, né? Que é a alfândega ou aduana, que alguns chamam a aduana. E o nosso trabalho é vigilância de pessoas e cargas, tudo que transporta ali, a gente vai olhar a legalidade. Olha, você tem passageiro de aeroporto, né? Você tem uma cota de $1.000, você pode trazer com isenção de bens pessoais, e a gente fiscaliza isso. Aí o cara vem com 20 iPhone, né? Que aí já virou comércio, ele não pode entrar como bagagem, ele tem que fazer uma importação, fazer pagamento de impostos, porque senão ele quebra o mercado aqui dentro de quem está regularizado e paga os impostos. Então a nossa missão de vigilância, eu estou falando em relação à mercadoria e passageiros, é isso, né? E aí essa atividade ela engloba tudo de mercadoria. Quando de repente começa a ter uma atividade muito grande do tráfico de drogas internacional e a Receita passa a agir também no combate ao tráfico de drogas. Ah, tá. Então, nós temos sistemas que fazem por inteligência artificial a seleção de passageiros, né? Aeroportos como o de Guarulhos, que tem um movimento assim que chega a 10 voos internacionais de uma vez. Né? É impossível você vistoriar cada bagagem. Aqui a gente consegue fiscalizar bem pela quantidade de voos, mas no Guarulhos você precisa ter um trabalho de inteligência que é exercido pela Receita Federal. Nós contamos com cães de apoio, né? Hoje a atividade de repressão ao tráfico, o cão, ele acha, se ele for treinado, ele acha desde do armamento a droga, né? Das mais variadas, enfim. Nós temos scanners que estão postos à nossa disposição para ter aquela vistoria da bagagem. Antes de abrir, a gente consegue visualizar e ver o que tem dentro daquela mala, né? Para monitoramento de passageiros que já tiveram históricos de contrabando, de descaminho, desceu em aeroporto, a Receita Federal hoje consegue controlar bem. Então, o nosso trabalho é esse trabalho de vigilância no aeroporto. Nas fronteiras terrestres, é uma atividade de repressão. Nós contamos hoje, a Receita Federal está melhor estruturada, com um pessoal mais armado, helicóptero, lanchas, né? No Porto de Santos tem um trabalho que é feito assim, de combate às drogas muito aprimorado, né? Inclusive com mergulhadores, que os caras colocam a droga. Eu já ia perguntar, como é que faz? Colocam a droga no casco do navio.
né? Então, o tráfico tem os mergulhadores deles que coloca lá e tem o combate que vai lá para pegar aquela droga. É. Então, um trabalho sempre muito conjunto da Receita Federal com a Polícia Federal, né? Quando é em terrestre, é Receita, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, né? Fazendo esse combate constante, né? O contrabando, descaminho, contrabando de cigarro, droga, arma, né? Então, é esse o trabalho que é desempenhado pela Receita Federal. E vocês estão sempre juntos com a Polícia Federal? Sempre nessa estamos vigilância? nos mesmos postos, não no mesmo trabalho, Tá. mas a atividade é no mesmo local porque eles fazem a questão de imigração, controle de passaporte, é feito pela Polícia Federal. Né? Nós controlamos pessoas e mercadorias. Entendi. Né? Então, é um trabalho no mesmo ambiente, com operações às vezes conjuntas e operações separadas. A Polícia Federal tem os cães dela, a Receita Federal tem o cão dela, e eu acho que esse trabalho se complementa, né? Porque tem horas que a Receita Federal não está com o cão disponível, quando a gente vê no aeroporto já está o cão da Polícia Federal lá. Entendi. Né? Então isso vai se complementando com cabeças diferentes, operações diferentes, alvos diferentes, né? Que faz com que haja um controle maior. Né? E nessas últimas, vamos falar aqui dos últimos flagrantes. Qual foi o maior que vocês já pegaram agora ultimamente? Olha, Contrabando, algo do gênero. ultimamente aqui no aeroporto, né, nós temos aquelas 3 toneladas e meia de drogas no avião turco. Esse avião está até hoje lá no aeroporto, ainda não foi liberado pela justiça. Sério? O avião está apreendido lá, foi uma ação da Polícia Federal. Né? Aqui a Receita tem apreendido muita coisa no e-commerce, no mercado, pelos correios. Né? Uhum. Eles começaram a cair muito trazendo bagagem na mão, muita gente presa, e eles começaram a perceber que o funil afunilou muito para eles. Então eles começaram a mandar agora pelos correios de maneira fracionada. Né? Então eles mandam várias cargas pequenas, 1 quilo de cocaína, mais 1 quilo, mais 1 quilo, mais 1 quilo, mais 1 quilo, que eles vão distribuindo. Se for pega só a droga, você não tem o flagrante ali na hora. Às vezes essa droga vem, é feito acompanhamento até a entrega, na hora da entrega as pessoas são presas. Então a Receita tem aprendido constantemente dinheiro falso, que eles mandam pelo correio, droga de toda espécie que você possa imaginar, droga sintética, o skunk, né, o haxixe, enfim, a cocaína principalmente, né, estão mandando muito pelos correios, mas está caindo muito também. A Polícia Federal e a Receita estão de olho, né, e aqui tem tido um controle bem maior. Nos aeroportos a vigilância tá bem melhor. Né? Isso tende a fazer o tráfico se movimentar. Então, provavelmente, PRF estão vindo aí pelas estradas. Cuida aí. Deus é mais. Mas voltando aí, sim. E vocês já tiveram algum... Você já flagrante? Gente, quase não sai. Já tiveram esses flagrantes e, tipo, já tiveram a audácia de, sei lá, vocês viram que já foram pegos ali, mas sair correndo ou devolverem com arma, essas coisas? Sim, tem com bala. Muita história. Aeroporto é uma área mais controlada, né? Mas eu posso contar a história da fronteira, que a gente foi para interceptar uma voadeira, que são aquelas canoas grandes com motor, né? Que ele vinha carregado de cigarro. E, na verdade, não vinha cigarro, vinha droga. Então, quando vem droga, vem com um aparato de segurança deles, do próprio tráfico, pesado. E nós descemos para o barranco do rio, e já chegando no barranco do rio, a gente achando que ia abordar cigarro, e de repente recebemos foi tiro de fuzil de todo jeito que você imaginar. E aí foi aquele desespero. Eles também se desesperam, né? Eles buscam a fuga. Né? O barco ficou, eles pularam dentro do rio, isso era noturno, operação noturna. E que eles, enfim, se evadiram ali. E quando a gente pegou o barco, a gente achava que era cigarro. Era muita cocaína. Gente, muita mesmo, né? Mais de 100 quilos de cocaína. Que a Que gente vinha separou assim. Então a receita do Paraguai, né? Paraguai, Porque Foz do Iguaçu é a fronteira do Brasil com o Paraguai, faz fronteira com o Paraguai e faz fronteira com a Argentina. Então, determinados postos, você está do lado do Paraguai, determinados postos, você está do lado argentino, de fronteira com a Argentina. Né? E esse lado do Paraguai é bem complicado, né? Porque lá em Foz do Iguaçu tem o Rio Paraná, que faz a fronteira, mas se você sobe um pouco mais, você vai para
Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, que é a fronteira seca. Você imagina que a Avenida Santos Dumont, que do lado de cá é Brasil, do lado de lá é Paraguai. Aí como é que você controla isso? Né? Tem que ter atividade conjunta, polícia, receita. Né? Então, é uma atividade realmente complicada. Hoje está precisando de efetivo. Aí, aproveitar para a audiência, né? Aqui no nosso podcast, para pedir às autoridades. É preciso reforçar efetivo da Receita Federal nas fronteiras. Você ter ideia, só para fazer uma comparação aqui para as pessoas. A alfândega americana tem 60 mil servidores. Né? Nós temos hoje, nas nossas fronteiras terrestres aí, né, a gente não está chegando a 300 servidores. Gente. Então, um negócio alarmante. Aí tira a gente daqui, o lençol curto, né? Você tem uma equipe pequena em Fortaleza, e eu tenho um colega da minha equipe que está em Guarulhos reforçando a equipe porque não tem pessoal suficiente. Aí você tem uma operação chamada Fronteira Blindada, que as pessoas saem daqui e vão lá, 20 dias, 30 dias na fronteira. De lá volta para Fortaleza. Né? Quer dizer, você tirando de um lado para cobrir o outro, né? E precisando de reforço nessa área. E que, na verdade, se eu estiver falando errado, você me corrija, estão precisando de reforços não só na Receita. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. As estradas, muito, né? A Polícia Rodoviária Federal. Né? Há uma necessidade grande de mais controle. Esse país é um país continental. Isso que as pessoas precisam entender. É muita gente, é muito custo, mas é um país continental. Se você não controlar as fronteiras, é o que nós vivemos, essa barbárie toda aí, facções criminosas, não sei o quê. Tudo isso é por causa do narcotráfico. E o narcotráfico faz a festa nas fronteiras porque você não conta com efetivo suficiente, né, e nem equipado suficientemente para fazer esse combate. Então a droga chega aqui, quando ela chega, ela entra nas comunidades de uma maneira avassaladora. Né? Que é a pior parte. Né? Principalmente nas comunidades mais carentes, onde impera mesmo ali a força, né? As pessoas são abandonadas em relação a tudo e explode tudo. Então você tem que fechar as fronteiras, porque a arma entra pelas fronteiras, seja seca, porto ou aeroporto. Né? Então você precisa vigiar bem. Se você não fizer essa vigilância, desde a entrada lá em Ponta Porã, Novo Mundo, Guajará-Mirim, enfim, lá na Cabeça do Cachorro, em Roraima. São fronteiras. É o mundo, não é? Então, se você não estruturar e equipar os órgãos de fiscalização, a gente vai continuar amargando isso, porque a polícia todo dia apreende arma. E todo dia aparece mais. Né? Tá entrando por algum canto. Né? O Brasil não é tido como um grande fabricante de armas, está vindo de fora. Né? Então, enxugando gelo. Você bota a polícia para estar aqui. Eu até digo no programa muitas vezes, ela está brotando arma do chão. E o que nós, como nós, cearenses brasileiros mesmo, pode-se dizer, é tanto concurso, e por que esse pessoal não é chamado? Aí né? É uma opção da formação do Estado. Né? Tem gente que acha que o servidor público é custo. Tá? Você pode chegar para o comerciante que vende aí produtos eletrônicos e tal, quando ele pega um contrabandista perto dele, ele quebra. Ele quebra, porque o cara ele entra sem pagar imposto, ele joga tudo para dentro do país e vai quebrando o comércio formal. Né? Quando você vê tanta loja fechando aí, né? Porque os caras facilitaram, dizem, não paga imposto aí pelo comércio internacional e tal. Quem está ganhando dinheiro é a China, quem está ganhando... Se a Receita Federal não conseguir controlar isso, vai quebrar mais gente, muito mais gente. Né? Então, eu vejo como investimento, né? Na sociedade como um todo, para que as pessoas possam disputar de igual para igual. Nenhum comerciante consegue concorrer com a mercadoria contrabandeada. Fica difícil. É quase, na verdade, impossível. É impossível, eu não posso vender uma coisa com o valor de que eu pago imposto para quem não paga. Não tem como. Não, é impossível, resumindo. É impossível. Ou você quebra, ou você quebra. Não tem outra então é isso. Solução. A nossa missão é essa, de fiscalizar aí as fronteiras e a entrada, né, desse comércio, para fazer com que ele seja legal. Né? Quer trazer, traz. Paga aí teu imposto também para tu concorrer de igual para igual. Né? E vamos negociar. A carga tributária é alta. Tem que reduzir. Eu acho que tem que reduzir para todo mundo.
Todo mundo. Né? Você tem muito serviço para prestar. As pessoas acham, poder público. Aí você tem os problemas dos escândalos, né? Mas tudo funciona. Por exemplo, o sinal que você passa está funcionando porque tem pagamento do imposto. Aí você vai no posto de saúde, atendido bem ou mal, lá tem o servidor que é pago, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o remédio, tem tudo é imposto que paga. Segurança pública, você olha para a viatura, aquilo foi imposto também. Quem está pagando o salário do policial somos nós, imposto. Né? Então o Estado não funciona sem pagamento de imposto. Você não pode ter uma carga tributária, você mate as pessoas de trabalhar para manter um Estado perdulário que gasta demais. Enfim, Gasta demais outra não é- discussão, isso é uma discussão política, mas a atividade da Receita Federal é exatamente cumprir a lei para que esse contrabando, né, esse descaminho, não quebre o comércio e a indústria nacional. Essa é a nossa missão. E assim, tudo que nós falamos aqui acaba sempre envolvendo a política. Por quê? Tudo vai partir do princípio da estrutura da política. Do que os governadores fazem, enfim, do que quem se candidata para esses cargos fazem pela gente. Fazem pela questão do comércio, fazem pela questão do contrabando. Que aí vem os investimentos. Que se não tiver, a gente não vai sair disso. É a lógica. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. É a Se lógica. você escolher mal, o dinheiro que vai para a saúde, o cara desvia metade e pronto, a população está lascada. Exatamente, que a base do ser humano é saúde, educação e segurança, na minha concepção. Sem isso, né? E essa tua profissão do servidor público federal acaba linkando para as situações do programa, né? Sim. Que você leva muitas notícias já bem, né, verdinhas para lá. A gente, assim, chega a informação muito rápida. A Polícia Federal, hoje, as assessorias de comunicação desses órgãos, né, elas estão muito de prontidão para realmente fazer a informação chegar rápido. Né? Então, assim, a da Receita Federal, telefone direto, link direto, aconteceu a apreensão, porque não acontece no meu plantão no aeroporto. Né? Aqui é uma região, uma superintendência que envolve Ceará, Piauí e Maranhão. Então, as coisas que acontecem fora, né, que a Receita Federal, você tem ela no aeroporto, você tem ela ali no prédio da Receita para tratar de imposto de renda, né, e você tem uma equipe de repressão que ela vai para vários outros lugares, inclusive transportadoras, né, que vai trazendo mercadoria de fora, faz operações conjuntas com a Secretaria da Fazenda, nas fronteiras do Estado. Enfim, o controle é grande. E precisa de efetivo, precisa de pessoal para fazer isso. Quanto mais fizer, mais vai gente para a formalidade. Mais você elimina o contrabandista. Quando você vê, leilão da Receita Federal, que foi aquilo? Foi mercadoria irregular que foi apreendida e que vai ser vendida ou para a instituição de caridade, ela usar o dinheiro, ou vai ser revertido para o próprio poder público, né? Para combater ali o contrabando, para combater, enfim, vai para o cofre do governo de novo. Entendi. Essa definição, se vai para a instituição carente ou se vai para o poder público? Aí são das superintendências, Eles o definem. próprio secretário da Receita. Você tem um avião que veio com fundo falso trazendo mercadoria tal ou droga. Essas aeronaves são dadas perdimento. Então, o perdimento, a Polícia Federal está precisando da aeronave. Então, vai para a Polícia Federal. Entendi. Né? Existem leis específicas. A do tráfico de drogas, se o bem é utilizado para o tráfico de drogas, hoje o juiz determina a venda e aquilo vai revertido para o Ministério da Justiça para o combate ao tráfico de drogas. Entendi. A Receita Federal não. Se a gente pegar uma carga de brinquedos que não cumpriu com a legislação, isso pode ser destinado, por exemplo, aqui ao Lado Menino Jesus, ao Peter Pan, enfim, ao IPRED, né? Eles recebem, sempre tem parcerias com a Receita, eles recebem, fazem aqueles bazares, né? Eles vendem e a arrecadação Vai é pra lá. deles, Entendi. da própria entidade. Entendi. Então a Receita se encarrega de fazer todo o processo de perdimento e fazer a doação para a entidade que cumpre ali os requisitos para recebimento. Né? Não é Entendi. qualquer entidade que pode receber. E com relação ao programa ao 190, lá das notícias que vocês dão, tu tem alguma que tenha te impactado muito, assim, poxa, eu não consigo dessa notícia? Ou várias, não sei. Não, eu sou muito, assim, tranquilo, né? Muda muito a minha indignação, né? Tem notícia que pega a gente de prumo quando você vai escutar ali o réu falando, o advogado, e é com conversa fiada que tira a gente do sério, né? A população não aguenta e a gente vai para a voz
da indignação, né? Tem crimes revoltantes, esses de pedofilia, de estupro, né? De menor, enfim, o próprio o feminicídio, né? Recentemente mostramos no programa, ali no Polo da Sargento Hermínio, o cara tocou fogo na ex-mulher dele. Levou gasolina e botou fogo na mulher. Ele continua preso, né? Continua. Uma covardia, assim, tremenda. Então, assim, é revoltante, que choca, né? E que a gente aproveita sempre a fala para dizer, olha, para a mulher, né? A mulher que está separada, que está naquela relação tóxica, que está passando por problema, observe os sinais. Você começa a ser maltratada. É um puxão de cabelo, é um xingamento, é um distrato, é um empurrão. Né? Então a gente vai dizendo, isso são sintomas de que alguma coisa está muito errada, que a relação está doente. Relação abusiva. Procure ajuda. Né? Procure um parente, um amigo, não segure isso para você. Tem que deixar a vergonha de lado. Eu falo isso porque eu já tive relação abusiva, tá? Meu marido sabe de toda a história. E a gente tem muito medo, né? Ok, nós temos muito medo. O que eu posso falar, por experiência, é não guardar. Gente, deixem a vergonha de lado. Está na relação abusiva, tóxica, seja com agressão verbal, com agressão física, né? Chama até extorsão, né? Muitas vezes, pelo abuso. Eu acho que você guardar, a mulher que guarda para si, por vergonha, ela tende primeiro a demorar mais na relação. Porque ninguém está sabendo. Então, no tempo que eu tenho vergonha, entendeu? Isso. Então, a partir do momento que você fala para alguém, ajuda sim, não vou dizer 50%, mas ajuda 10%, 20%. Porque a partir do momento que eu passei a expressar para quem estava perto de mim, olha, Márcio, é um alívio que você não tem noção. E você se ajuda. A gente escuta, né, no programa, o programa termina sempre ouvindo psicólogo, ouvindo delegada, né, a delegada da Delegacia da Mulher, né, informações, movimentos mesmo de mulheres. O número de feminicídio cresceu muito e a gente tem que cuidar disso. Eu digo sempre, olha, quando a gente cuida dessa questão da violência doméstica em relação à mulher, a gente cuida da sociedade inteira, porque você está cuidando da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, da sua colega de trabalho, né? Isso. Enfim, da sua filha, que amanhã casa aqui. Né? Então nós precisamos trabalhar isso na base da sociedade. A sociedade é extremamente machista, né? De educação machista, que o homem, na minha geração, o homem que era namorador era o garanhão, pegador. Se a mulher fosse namoradora, era a galinha, era... Isso, né? Enfim. E isso são traços de uma sociedade. Que isso precisa começar a ser desmistificado, né, no combate do dia a dia. Porque o homem se sente lá, se a mulher deixar ele acha que perdeu um objeto. E quer eliminar aquele objeto, dizer, se não é meu, não vai ser mais de ninguém, não é isso? Quebrar o brinquedo, digamos assim. Quebrar o brinquedo. Quebrar o brinquedo. Então, isso precisa ser combatido. Muito. E essa coisa me toca muito. Eu tenho muita responsabilidade quando eu falo desse assunto, porque eu penso muito nas minhas amigas, né? Minhas amigas, minhas primas. Eu não tenho filha mulher, né? Eu tenho 3 filhos homens, mas que a posição, a forma que eu me posiciono vai influenciar no comportamento deles. Demais. Né? E na TV, influencia no comportamento de muita gente. Né? Aí é que chamam-se influenciadores, né? Adverte, não vai, não fica calado. Se você tiver conhecimento, leva o conhecimento de alguém. Isso. Né? E ainda digo mais. Aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher? Mete colher, panela de pressão, mete tudo. Eu ainda digo mais a vocês aí, amigas, que tem amigas, que vocês estão vendo os sinais que ela não tem coragem de falar para vocês, conversem, mas por favor, quando essa amiga de vocês compartilharem essas dores, essas situações, não critiquem, né? Porque tem aquela coisa, mulher como tu é besta. Acolha. O acolhimento é a palavra. Ninguém tá mandando você passar a mão na cabeça de ninguém. Muito menos da vítima, né? Não é isso. Porém, apoia, acolhe, né? Conversa. Dá uma palavra sem obrigar. Deve ser besta. Isso é a pior coisa que a pessoa pode ouvir. Ninguém tá sendo besta. A gente tá sendo manipulada. A gente tá sendo usada.
tá cega de um sentimento que ninguém explica, a não ser os psicólogos e psiquiatras, né? Que é o que eu costumo falar, que a paixão é uma coisa avassaladora. E todos nós temos nossas carências, Isso, né? Nossas isso. Eu acho que acolhimento é a palavra. E mais. E tem aí os manipuladores, as pessoas que são manipuladoras, que são estelionatários dessa questão de sentimento. Que é o que chama de extorsão, né? São profissionais nessa história. E aí as pessoas precisam estar atentas para não cair nesse golpe. Exatamente. Que na verdade é golpe. Exatamente. Né? É golpe. Então, as pessoas precisam, tá? Não é coitadinho, é porque ele é ciumento, saiu do perfil, do respeito, né? Vai pro xingamento, vai não sei o que, tem alguma coisa muito errada. Prepara para desembarcar dessa relação para que ela não termine numa tragédia. E se não consegue, é o que a gente fala. Se não consegue, procura uma ajuda. Não seja de um colega, uma amiga, um familiar, mas procura uma ajuda. Procura expressar o que está passando. Porque senão. Ajuda boa é a delegacia, viu? Vai lá na delegacia da mulher, no instante o cabo amassa. No instante se ajeita. Não é não, Márcio? Mas é isso. Outra coisa, Márcio. Lá vocês já receberam, com essa questão de abuso, de feminicídio, no caso, né? Vocês já receberam lá, sem ser o feminicídio, se a mulher faleceu, não tem como a pessoa estar lá, né? Óbvio. Mas de abuso, de agressão, elas vão muito ao programa? Ou só a reportagem vai até... Normalmente a reportagem vai. A gente tem um cuidado, às vezes, até de não mostrar a imagem. Isso, né, preservar a vítima. O que mais interessa é a história para que nós possamos compartilhar aquilo no programa com outras pessoas que estão passando por isso. Né? Porque quando você tem a própria vítima que passou por isso, que escapou, foi até atacada, mas o cara não conseguiu o êxito, né, de eliminar, ela conta a história, ela vai contando, que é tudo isso que eu falei aqui. Que começa com desrespeito, não é aquele ciúme excessivo, que não é o ciúme. Que acha bonito. Né? Que chega em casa xingando, que chega em casa agredindo, ameaçando. Né? Tudo isso são sinais de que explode na frente. E aí a fala da própria vítima, quando a gente coloca na TV, isso impacta muita gente que está passando pela mesma situação. E não se via né? assim. E aí as pessoas vão à delegacia e conseguem ali as medidas protetivas, os cuidados, afastamento do lar, enfim. São medidas aí que as delegacias hoje estão preparadas para isso, né? A coisa foi evoluindo, tem a Casa da Mulher, tem grupos de apoio, né? Então, tudo isso a gente consegue lá no programa impactar. Né? A gente sabe que além daquele caso concreto que a gente mostra, o impacto daquilo pela audiência do programa é muito grande. Tem sido alcança outras vítimas. Esse é o fato, né? Esse é o fato. E com relação à pedofilia, né? O programa, logicamente, o programa mostra a informação, mostra a notícia. É feito algo fora dos bastidores? Você encaminha para algo profissional que o programa forneça? Não, normalmente assim. A notícia chega, quando ela chega no programa, ela pode chegar em forma de denúncia, né? Mas as equipes evitam fazer a matéria sem envolver a polícia. Né? Porque aí passa a própria equipe a correr risco, enfim. Né? A primeira atitude é comunicar à polícia e após a ação da polícia, aí você vai ouvir delegado, você vai ouvir a vítima mesmo que seja escondido, o relato da história. Né? Que o importante é a gente conseguir mostrar a mesma coisa da violência doméstica. Né? Que é levar a informação para que isso seja apurado e mais, quando é escancarado na TV, ninguém coloca panos quentes mais. Dali para frente, a coisa começa a ficar exposta para a sociedade, a cobrança é muito grande, né? Polícia passa a agir, Ministério Público passa a agir, porque o maior problema desses crimes, tanto da pedofilia como da violência doméstica, é porque ele é escondido dentro de casa. Quando ele é escancarado, aí ninguém segura mais. Todo mundo começa a agir e a gente colabora com esse sentimento, né, coletivo de repulsa, de rejeição a esse tipo de atitude, que é uma das formas de controle social desse tipo de crime. Então, quando a denúncia, que os casos vão acontecendo, você pode observar, o abusador, seja ele um padre, um pastor, um professor da escola, quando a primeira vítima denuncia, aparecem várias outras. Efeito dominó, então, quer dizer, tem muita gente represada com medo. Quando nós colocamos na TV o caso, outros casos também são denunciados em razão da própria matéria, porque eles têm similaridade com aquele caso. E aí você incentiva, encoraja as vítimas. Encoraja, a palavra é essa. Porque as vítimas não têm outra explicação
para as vítimas, seja do que for que nós estamos conversando, é o medo. É o medo. Se não tem ninguém para encorajar a mulher, vamos falar de crianças também, que às vezes a mãe percebe, mas tem medo de perder o marido, de uma marido agredir, do marido matar, se esconde. Então, como você falou, o encorajamento de vocês na TV é surreal de importante para quem é vítima. Acho que vocês já sabem disso, e eu pontuo para vocês. É muito importante quem encoraja. Encoraja não é pouco. Vem o efeito dominó mesmo. Eu não tenho dúvida disso, né? E às vezes a gente, assim, da mesma forma que a gente faz a denúncia, a gente cobra do poder público a proteção. Né? Porque a gente sabe que a denúncia revolta o abusador, revolta o pedófilo, revolta todo mundo, e que a gente cobra a proteção do próprio Estado, né? Às vezes de maneira mais contundente ou menos, de acordo com o que a vítima tenha sentido. Né? Vítima abandonada, completamente abandonada, e aí a gente corre para cima pedindo proteção. Às vezes eu ligo para delegado, Evaldo liga, né, para conversar como é que tá essa história aí, porque né, a gente denunciou e a gente tem responsabilidade sobre isso. É verdade. E vão procurar você para saber. Quer queremos ou não, vão procurar você. Vocês apresentaram a notícia. E assim, eu tenho muito orgulho de apresentar o programa no contexto que tem o Cidade 90, e eu nunca fui interpelado judicialmente. E quem me vê que eu apresentando Cidade 90 vê com a contundência que eu falo, com a firmeza que eu falo. Agora eu sei até onde eu posso ir. Então eu nunca fui interpelado, processado, ação de reparação de dano, nunca. Eu sei exatamente até onde eu posso ir para falar. E você é coerente nos seus posicionamentos. E a minha formação jurídica me dá esse limite, né? Eu saber até onde eu vou, como eu vou, para que eu não tenha esses problemas. É verdade. Até quem pensa em me intimidar processualmente diz assim, rapaz, eu vou não, porque ele sabe de lei. Não vou ter êxito, né? Porque eu só vou até onde eu posso ali me posicionar. Eu acho que é por isso também que eu tenho tanta liberdade na TV Cidade para comentar, né, o assunto que eu queira, da forma que eu queira, né? Porque realmente eu nunca levei problemas para a própria empresa. Você sabe do que está falando. Pronto. E aí é você falar com cautela e saber até onde você pode falar. Você não pode estar por aí, você tem os caras dizendo, tá na história de dizer que tem uma repressão, querem tolher a liberdade de expressão. Eu não me sinto de maneira nenhuma com a minha liberdade de expressão tolhida. Eu falo exatamente o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, assumindo responsabilidades e consequências de tudo aquilo que eu falo. Então, assim, eu sei que se eu caluniar alguém, se eu falar alguém, obviamente foi um processo. Ofender. Né? Se eu ofender, agredir, né? Isso vai vir o processo de lá para cá. Então eu me sinto muito à vontade, porque eu sei que liberdade de expressão envolve também cautela, comedimento, para você falar com firmeza, né? E não sair da linha do seu direito, da legalidade. E não confundir liberdade de expressão com ofensas gratuitas, com liberdade de agressão. Pronto, liberdade de agressão, Então, enfim, a gente vai para cima, a gente cobra, a gente é duro em alguns, até adjetivações, né? A gente, às vezes, é mais duro, mas dentro do que o fato realmente nos permite, né, fazer esse tipo de situação e que não tem nenhum problema. Se for interpelado judicialmente, ir lá dizer eu realmente falei. Exatamente. Falei por isso. Tem um respaldo para falar. Tipo isso, né? Márcio, que vão ter você por aqui. Meu Deus, olha, eu queria ficar aqui até a noite acabar. Excelente bate-papo. Muito! Gente, é enciclopédia. Eu tô aqui, mais ele falou do que eu, porque eu fico só ouvindo. Olha, foi muito informativo. Tudo que você falou pra gente, que eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo aí adorou. Muita informação importante, muita coerência no que você fala. Repito 1000 vezes o que você é muito coerente realmente no que você fala. É exatamente como você se posiciona no programa, tá? Você tem outros objetivos, além de apresentador, advogado está aposentado, né? Receita Federal está ativo. Eu tenho vontade de dar uma pousada na praia e morar lá no fundo, no quintal da pousada. Mas, meu Deus! Só depois que eu me aposentar. Né? Tá perto de aposentar, não, né? Eu tenho 28 Pelo anos. trabalho. Mas eu costumo dizer que assim, tem tanta reforma da Previdência que eu tô naquela brincadeira da bandeira.
A brincadeira da bandeira, sabe? O cara chega e diz, vou pegar a bandeira, aí bota a bandeira mais pra frente. Aí Sabe eu não por quê? consigo alcançar. Quando eu tô chegando, me dá mais uns aninhos pra eu cumprir, né? Mas Mas isso. eu tenho muito que trabalhar ainda, enfim. Eu tô mais. Hoje a minha preocupação maior de projeto é preparar minha cabeça para estar lá no meu trabalho, estar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, né? Na Receita. Tá na TV, me sentir ali sabendo que eu tenho uma tribuna grande, que eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo, e fazer aquilo e poder sair de lá para almoçar, poder descansar, né? Poder praticar um esporte. Daqui a pouco eu vou ali jogar um beach tennis. Esse é o Márcio Lopes, gente. Muito obrigada mais uma vez. Vou trazer a Record todo dia pra cá. Eu quero a Isa e quero Evaldo, você vendo. Márcio, eu tô com o Evaldo pra vir pra cá? Ele disse que vinha. Ele falou pra mim hoje que viria. Olha aí, viu? Vamos aguardar ele marcar aí Vamos sim. a data. E mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, que sua vida é corrida com essas 3 profissões. Ainda mais, ainda é pai de família, 4, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Repito, foi muito bom nosso papo, muito informativo, muita enciclopédia, muita cultura aqui. Muita coisa da profissão dele sendo ensinada, que eu acho que muita gente que não sabe o que você nos falou, tá? Sobre o programa, parabéns pela condução de vocês. Muito parabéns mesmo. Posicionamentos, eu fico de boca aberta assistindo vocês, quando vocês posicionam realmente como devem, com coerência, sem ofensas e sem baixaria. A melhor parte, né? É isso, Magno, não tenho dúvida. A gente está nessa batida, não tem por que mudar, né? Nós contamos com o apoio da direção do grupo, contamos com a audiência, né, das pessoas, é porque as pessoas têm aceitação pelo programa, né? Cidade 90 é esse sucesso aí já há muitos anos. A responsabilidade nossa é de tocar para frente. O sucesso vem lá de trás. Passou o Feira Aragão, passou o Edson Silva, passou o Vitor Alim, passou, né? E eu acho que o formato do programa é que ele está ali para mostrar o dia a dia da cidade mesmo, né? Mostrar a vida como ela é, né? Sem tirar nem pôr, o âncora ter a liberdade de opinião. Se a pessoa não está gostando, ele desliga ali a TV. Né? É a liberdade das pessoas também. Né? Então, a gente cumpre essa missão. Eu vim para cá para esse bate-papo, para mim, é um prazer mesmo. Né? Esse é o meu dia a dia, o que eu gosto de fazer. Né? Conversar, interagir, opinar sobre as mais diversas questões. Né? Eu só não opino quando eu acho que, assim, se você tiver um conhecimento muito superficial de determinadas questões, né, você não pode... Não pode. Falar o que você não sabe. Eu acho, aí você fica mais cabrunhado e tal. Né? E quando você fala do que você domina, do que você já estudou, a coisa fica muito mais fácil, espontânea. Né? Então, tem sido muito isso, assim, o Cidade 90. É uma atualização constante, o dia a dia das notícias, do direito, das decisões, que às vezes as pessoas não compreendem as decisões do judiciário. Né? Eu e Evaldo, por termos formação jurídica, a gente discute ali, o juiz soltou, mas soltou, porque não, o réu preso, se ele não tiver 10 dias, em 10 dias concluído o inquérito, o juiz vai soltar. Réu preso, o inquérito tem que ser terminado em 10 dias. Se não pediu prorrogação, tem uma falha processual que o advogado corre lá e pede para soltar. E o pessoal fica, rapaz, mas o juiz mandou soltar. Claro. Falha processual. A falha processual. Então, o conhecimento disso faz com que a gente... Né, eu vou sair, você quer esculhambar o juiz, porque o juiz soltou. Não, o juiz soltou porque estava errado. No meu contexto, né? Então, meu contexto. enfim, esse papel de comentar, de falar, de discutir, dialogar, opinar, né, tem que ter muita cautela e bom senso. Porque quando a gente tem bom senso, as pessoas que estão ali do outro lado conseguem compreender a mensagem, né, de maneira e tudo muito flui, né? Tudo da melhor maneira. Gente, esse é Márcio Lopes, como eu já falei, advogado, funcionário público federal e apresentador do 190 na Record todo dia, que horas? 10 para o meu dia, até 1h45. Depois vem o Magão. Né? Márcio Lopes e Evaldo Costa, tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Fica por aqui. Podcast Pod Maga, o podcast que você vai gostar e gosta de assistir e de ouvir. E não esqueçam, ative as notificações e inscrevam-se em nosso canal e siga o Pod Maga no Instagram, tá, gente? Tchau, tchau, meus amores! Pod Maga, o podcast que você vai querer ouvir.